Oi pessoal, nós vamos hoje para a nossa aula de língua portuguesa, a última aula da semana, e nós vamos continuar trabalhando a temática proposta pelo material do Simplifica, que é sustentabilidade. Então hoje, gente, vamos falar sobre água, o uso racional da água, né? Claro, esse recurso tão importante, mas também nós vamos falar sobre conectivos. O que são conectivos? São aquelas palavrinhas que a gente utiliza no meio da frase para dar sentido a elas, ok? O tema da nossa aula de hoje é água. Tem muita, mas pode acabar. Vamos dar uma olhada então no material. Primeiramente, gente, nós temos aqui meio que uma equação, né? Muitas pessoas sofrem com a pouca oferta de água potável. Isso, pessoal, associado ao fato de que muitas pessoas desperdiçam água potável, esse precioso bem, causa um problema. Que problema é esse? Muitas pessoas sofrem com a pouca oferta de água potável, enquanto isso, outras desperdiçam esse precioso bem. Então, nós temos essas duas situações que são completamente opostas, mas que acontecem justamente porque parte das pessoas não faz um uso consciente da água, acha que pode gastar da maneira que quiser. Mas a gente já viu desde a aula passada que isso não é um bom negócio, que isso pode ocasionar coisas muito graves no futuro. Continuando, nós vamos aqui para a parte posterior. Muitas pessoas sofrem com a pouca oferta de água potável, enquanto isso, outras desperdiçam esse precioso bem. Eu sei que ficou chato tanta repetição, mas foi para você ir pensando em como responder a pergunta. Essa pergunta vocês vão responder no diário de bordo, pessoal. É a primeira pergunta, a primeira questão que vocês vão fazer aí. A pergunta é: qual expressão promove a relação entre a ideia de que algumas pessoas não têm e outras desperdiçam água? Tem uma palavrinha que está vindo aí no meio dessa frase aqui destacada, que ela está ligando as duas partes da frase, ligando de forma que ela está dando sentido à frase em geral, ok? Que palavrinha é essa? Você vai anotar aí no seu diário de bordo. Em seguida, gente, temos aqui 2 vídeos para você assistir, porque esses vídeos vão ser essenciais para você fazer a comparação das duas realidades que estão sendo retratadas aí nos vídeos. O primeiro vídeo é a aquametragem. Então, vocês vão assistir esse vídeo com bastante atenção e em seguida vocês vão passar para o curta 2, para esse vídeo aqui, que é Vida Maria. Um vídeo muito conhecido, gente, que retrata, né, a realidade de algumas pessoas que têm aí uma situação de vida bem escassa, né, de poucos recursos de vida. Então, assistam os 2 vídeos com bastante atenção, ok? Vamos aqui agora, gente, fazer no diário de bordo uma análise com algumas perguntas do primeiro vídeo, o vídeo aquametragem. A imagem ao lado foi copiada do curta aquametragem. É hora de refletir. Então, você vai observar essa imagem que tem aqui do lado, né? Olha, água potável, né? Aí tem aqui a torneirinha, a pessoa deitada, né? Cheio de água aqui derramando. Então, você vai responder no seu diário de bordo, gente, esses 3 pontinhos. O que essa imagem faz você pensar? O que está em evidência nela? Ou seja, o que está sendo mais destacado? Evidência é destaque. O que está em destaque nessa imagem? O que você diria sobre a relação do personagem com a água? Como será, gente, que esse personagem faz uso da água pela forma como a imagem está representada aqui? Então, faça esses questionamentos aí e responda no seu diário de bordo. Em seguida, você vai analisar esta imagem aqui que foi tirada do vídeo 2, Vida Maria. E você vai fazer também aí no seu diário de bordo o seguinte questionamento. Essa imagem foi copiada do curta-metragem Vida Maria. Qual a ideia que ela transmite sobre o acesso da personagem à água? Vocês estão percebendo aqui na imagem, gente, como é que essa menina faz para ter água? Pela imagem, será que é uma pessoa que tem fácil acesso à água ou não? Então, você vai fazer a análise da imagem e vai responder no seu diário de bordo. Em seguida, pessoal,
nós vamos contrapor as duas imagens. O que é isso? Nós vamos colocar as duas imagens aí, uma ao lado da outra, tá? Vamos então aqui observar as duas situações que estão sendo retratadas nessa imagem. Observe bem o contraste entre as duas imagens, pois no próximo slide eu tenho um desafio para você. Então, pessoal, aqui no caso, o desafio que você vai fazer aí é o seguinte: crie uma frase relacionando as duas imagens. Entre elas, você precisa usar algum dos conectivos a seguir. Quais são esses conectivos? No entanto, só que, embora, mas ou porém. Então, você vai criar uma frase onde você vai falar a situação do primeiro quadrinho, a situação do segundo, relacionando eles dois numa frase só. E no meio dessas duas frases, para uni-las, vocês vão utilizar esses conectivos aqui que ele deu como exemplo. Não entendeu ou tem alguma dificuldade? Vamos para a página seguinte, onde ele vai te explicar como é que você vai usar esses conectivos. Você ficou inseguro com o desafio anterior? Vou explicar melhor. Então, vamos observar aqui a frase. Vamos supor que é um exemplo do que você poderia fazer. Muitas pessoas sofrem com a pouca oferta de água potável. Enquanto isso, olha o conectivo aí, enquanto isso, você já está vendo que esse enquanto isso vai puxar o restante da frase, Então, muitas pessoas sofrem com a pouca oferta de água potável. Enquanto isso, outros desperdiçam esse precioso bem. A expressão em destaque promove uma relação entre duas ideias, ou seja, ela liga as duas frases, né? Ela está posicionada entre frases, regendo essa relação semântica, ou seja, a relação de sentido da frase, que coloca aí no caso tipo como se fosse uma oposição, né? É isso que quero que você faça na atividade anterior. Caso seja preciso, volte lá em seu diário de bordo e faça novos ajustes. Então, você vai criar uma frase que fale das duas situações retratadas, mas entre as duas frases você vai colocar um dos conectivos que foi colocado como exemplo lá, ok? Passando a seguir, ele traz outros exemplos, gente, também de novas frases que utilizam os conectivos, né? As palavrinhas que unem as frases. Aqui tem mais alguns exemplos. Nem pense em desistir. Olhando mais alguns exemplos, você vai entender, Não desisto, ainda que eles me forcem a isso, Esse ainda que, ele tá sendo utilizado para unir a frase, né? Outro exemplo, choveu muito, no entanto, o calor continua forte. Esse, no entanto, também é um conectivo. Quero descansar, só que ainda não terminei minha atividade. Então, gente, todas essas palavrinhas que estão aqui grifadas, elas são os conectivos que estão sendo utilizados para dar sentido à frase. Viu como é simples? Você já usa esses conectivos quando fala. Agora é só usá-los na escrita. E passando adiante, nós vamos para a atividade final. Proposta de atividade final, pessoal. Vamos praticar mais um pouco. Aqui estão duas frases e dois conectivos. Escolha um e transforme tudo em uma frase só. Vocês vão pegar, pessoal, essa frase 1 aqui, A chuva alaga cidades no Sudeste. E essa frase 2, a seca mata plantações no Nordeste. Vocês vão transformar essas duas frases numa frase só. Para isso, você vai poder escolher um desses dois conectivos que foi dado, ou enquanto ou por isso. Um deles vai dar sentido à frase. Você vai ler a frase e você vai descobrir qual dos dois é o conectivo certo para você utilizar, ok? Então, a atividade final é essa. Transformar essas duas frases numa frase só, utilizando o conectivo correto, ok?